E um dia muito especial para General Carneiro e para a aviação do Exército Brasileiro. Neste dia 1º de março, um solene ato marcou a homenagem a um dos homens mais importantes da história do município, Capitão Ricardo João Kirk, patrono da aviação do Exército Nacional, que completou 100 anos de sua morte. O Kirk ele estava rompendo paradigmas na época. A Primeira Guerra Mundial, é o contexto aqui da Guerra do Contestado, embora isso fosse um sertão, né? Cheio de pinheiros. Cheiro de pinheiros, mas ele está trazendo uma inovação tecnológica, que é o avião, está tentando modernizar o Exército Brasileiro, né? O Exército está querendo dar uma amostra de renovação do seu equipamento, de modernidade, e a oportunidade está sendo o conflito sangrento que estava acontecendo aqui na região do Contestado. Então o Kirk ele é convocado pelo general Setembrino, tá? Ele era o único aviador do Exército, se brevetou na França por meios próprios. Era na época ele e Edu Chaves, em São Paulo, eram os maiores aviadores que o Brasil tinha aqui na nossa terra, né? E ele é convocado para vir fazer explorações e reconhecimento, já que as estradas, você não tinha estradas, você não tinha mapas, a única forma de se localizar os redutos e se planejar os ataques era por cima, né? Então ele traz o avião aqui junto com o italiano Ernesto Darioli, que foi seu preceptor no voo, né? E aqui está sendo uma honra incrível estar vendo realmente o terreno onde aconteceu a realidade, né? O que ele passou para romper essas montanhas que na época estavam cheias de neblina, né? Os relatos contam na época que uma frente fria encobriu isso, por isso que ele não conseguiu se encontrar com o italiano. Iniciativas que reforcem a memória e a história do país, enfim, de pessoas que fizeram a diferença ou que tiveram, né, através da sua bravura, sua coragem, enfrentaram paradigmas, enfim, pensaram além, pensaram para frente. Eu acho que são pessoas ilustres, assim, que a gente é sempre importante trabalhar a memória dessas pessoas. E esse evento justamente é fazer a memória desses 100 anos, né, do marco do evento, dos acontecimentos. Então, é de suma importância. Exatamente 100 anos atrás, o nosso bravo Kirk faleceu neste local. E hoje estamos aqui todos reunidos, a comunidade, as autoridades civis e militares, para homenagearmos esse bravo herói da Guerra do Contestado. Acredito que, fruto de um planejamento já anterior, estamos aqui agora, nesse momento, vivendo esse momento de glória em homenagem ao Capitão Ricardo João Kirk. O ato foi realizado no local onde aconteceu o fatídico acidente com o capitão no ano de 1915. Participaram do evento várias autoridades locais e da região, além dos alunos das escolas municipais e população em geral. O ato foi conduzido pelo Comando da Aviação do Exército de Taubaté, São Paulo. O capitão Kirk faleceu aqui num desastre, é o primeiro desastre que se tem notícia na América Latina. Ele é um dos pioneiros da aviação do Exército, o pioneiro da aviação do Exército, o patrono da aviação do Exército, que é um ramo importantíssimo do Exército Brasileiro, que coloca o Exército Brasileiro num sentido de modernidade, de avanço, nos igualando aos melhores exércitos do mundo. E nós temos que cultuar a memória do capitão Kirk pelos seus atos de bravura e de coragem aqui durante a campanha do Contestado. Entre os principais atos da solenidade ficou marcado a alusão sobre a história e a trajetória do capitão até a sua morte, que foi constatada pela historiadora Terezinha Wolff. Foi uma história esquecida e que eu acho agora é uma coisa tão importante que está acontecendo, porque é o município de General Carneiro que está tomando conta dessa parte aqui. Antes era o município de União da Vitória e General Carneiro era um distrito, então não havia assim propriamente um interesse de uma das duas prefeituras. Agora não, agora nós temos realmente a prefeitura de General Carneiro, que deveria daí ou deverá ser a responsável sempre pela manutenção de toda essa guarda aqui, dessa riqueza histórica que nós temos. 3 aeronaves também abrilhantaram o evento, sobrevoando a área e realizando uma apresentação simbólica à continência ao monumento. A homenagem para aviador, normalmente a gente coloca aeronaves. Então o voo das aeronaves simboliza, no nosso entender, algo que ele gostaria de estar fazendo.
ele não está mais preso aqui aos grilhões da terra, né? Mas se ele pudesse estar aqui com a gente, eu tenho certeza que ele ia querer estar voando. Então, essa homenagem da atividade aérea é para ele, que era aviador. Após a cerimônia ser finalizada, um grupo de pessoas escolhidas pelo Exército se deslocaram até o Estádio Municipal Francisco Costa para sobrevoar a cidade de General Carneiro por cerca de uns 10 minutos em um helicóptero de manobra. E a primeira mulher aviadora de nossa região também esteve presente na homenagem. A gente ouviu, leu muito sobre a história do capitão Ricardo Kirchen, que foi revistar onde andavam os fanáticos e caiu exatamente neste lugar aqui. Então, nós éramos do Aeroclube na época, então a gente vinha prestar uma homenagem aqui, exatamente quando faziam 48 anos. Nós iríamos voltar quando fizesse 50, mas infelizmente perdemos nosso avião num acidente e aí o Aeroclube se desfez na época. Mas está no centenário, então? Então agora estamos no centenário. O prefeito Joel Martins Ferreira comentou sobre o ato e se mostrando agradecido com a belíssima homenagem. A importância é grande, né? Não só como um ponto turístico, mas da história do Brasil, né? Esse é o primeiro acidente de avião do Exército Brasileiro. Aí meu pai ainda relembra a história, sabe quem levaram de carroça para o Hospital de União da Vitória, de Porto União, acho, na época. Então, é o resgate ou a continuidade, né, contada da história do capitão Kirchen e também da nossa região.